Por que Jesus chamou Pedro de Satanás? O diabo esteve confuso naqueles dias, irmãos? Graça e paz, irmãos. Seja bem-vindo ao canal Olhos Iluminados. Seja bem-vindo aos novos inscritos no canal, um canal novo, um canal que vamos procurar edificar os irmãos com a verdade. E, irmãos, hoje a gente vai estar colocando mais um vídeo aí sobre a série Satanás e Diabo. Pode ser que durante os vídeos a gente faça uns outros temas para a edificação dos irmãos. E hoje, irmãos, a gente vai estudar aqui um pouco. Eu quero colocar você, irmãos, para pensar, para raciocinar. Você que está na graça, você que já entende a palavra Satanás e Diabo no seu contexto, que significa opositor e acusador, fica mais fácil. Mas é bom você observar esse entendimento, irmãos, para que seja como uma arma para você, né? Quando alguns dos religiosos, alguns amigos seus vêm confrontar você quanto a essa palavra, em questão aos mais as passagens mais difíceis de se interpretar, vamos dizer assim, muitos deles colocam a tentação de Jesus como uma passagem esclarecedora de que Jesus estava conversando com Satanás lá de verdade, literalmente. É uma das passagens que eles colocam para refutar os irmãos que entendem diferente que eles, com mais clareza da Bíblia, o que significa essas palavras. Então, esse estudo de hoje, irmãos, essa colocação para que você venha parar para analisar e guardar o que vai ser falado aqui, é uma arma para você. É mais uma arma, né? Mais uma arma. Então eu quero que você abra comigo em Mateus 16. A gente vai entender o porquê que Jesus chamou Pedro de Satanás ali e repreendeu ele, certo? Vamos lá, Mateus 16, a partir do verso 21, diz assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões, dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então aqui o Senhor estava ensinando a eles, né, que ele deveria ir para Jerusalém, deveria ser preso pelos anciões, pelos principais dos sacerdotes, e deveria ser morto. E ele também disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então os discípulos estavam cientes que ele seria morto, mas ele ressuscitaria no terceiro dia. Então os discípulos estavam cientes disso. O Senhor estava ensinando a eles isso. Então no verso 22, Pedro, tomando a parte, o Senhor chamou ele de canto e falou: Senhor, e começou a repreendê-lo, dizendo: tenha compaixão de ti. Imagine, irmãos, um discípulo ir contra o próprio desígnio de Deus, o próprio propósito de Deus, que deveria acontecer isso. Irmãos, claro, a mente humana ali naquela época, a mente humana de Pedro, com certeza não admitiu o Senhor falar essas coisas, né? Por mais que ele disse que ele ressuscitaria no terceiro dia, né? Pedro tinha que parar para analisar. Poxa, mas ele vai morrer e depois ele vai ressuscitar ao terceiro dia, então tem um propósito. Mas Pedro não raciocinou essa questão. Ele não observou o detalhe que o Senhor falou que ele ressuscitaria ao terceiro dia, né? Se o Senhor falasse que somente morreria e não deixasse bem claro que voltaria, né? Tudo bem. Aí eu até entendo o questionamento de Pedro em repreendê-lo ele, porque Pedro e os seus apóstolos entendiam que o Messias viria para tomar o reino, para dar a terra a Jerusalém e tirá-los da escravidão que eles estavam passando em frente aos romanos, né? Mas o propósito não era esse, né? Estava encoberto a eles ali naquele momento. Então Pedro chamou o Senhor de canto e disse: ó, tenha compaixão de ti, Senhor, eu te repreendo, né? De modo algum acontecerá isso com você. Só que aí o Senhor já fica, né, irmão? O Senhor já tem a resposta ali, porém. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim. Aqui que vamos chegar, irmãos, no assunto. Para trás de mim, Satanás,
que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Aí eu quero parar para você, irmãos, para você analisar essa questão aqui. Analisa comigo esse pensamento. Vamos colocar aqui, vamos fazer uma observação, um parênteses. Vamos entender, segundo a religião, o sistema religioso. Vamos entender que Satanás é um anjo mesmo que caiu do céu e veio para a terra e ele virou Satanás, virou o diabo. Vamos supor, vamos colocar assim essa colocação. E Satanás usou Pedro para repreender Jesus, correto? Não foi Pedro, foi Satanás que usou Pedro para repreender Jesus pela sua morte. Correto? É um anjo, é um demônio que usa as pessoas para fazer as coisas ruins, o mal, né? Para ser o acusador, para ser o opositor. É isso aí que eles dizem que um anjo que caiu do céu faz, que usa as pessoas. Correto? Vamos continuar com o raciocínio. Aí o Senhor vai olhar para Pedro. O diabo está ali, usando Pedro, repreendendo o Senhor. Você não vai morrer, você não vai para Jerusalém. Nós não vamos deixar você morrer, Senhor. O Senhor é o nosso Messias. Você não pode morrer. Aí Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás, preste atenção, irmãos, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus. Aí eu coloco você para pensar, irmãos. É uma arma para você, irmão. Isso aqui tá, desceu fresquinha, como diz o irmão Geraldo. É uma arma. Bom, se o Senhor falou que Satanás não compreende as coisas que são de Deus, mas o tal Satanás, o tal anjo que virou Satanás, que virou o diabo depois da sua caída para a terra, ele veio do céu, irmãos. Ele veio de Deus. Ele foi criado por Deus. Deus criou um anjo que supostamente se rebelou contra ele e foi lançado para a terra e virou Satanás, e virou o acusador, e virou o opositor da criatura de Deus. Mas como que esse Satanás que veio do céu não compreende as coisas que são de Deus, se ele veio do céu? Você acha que Jesus está falando com quem ali, irmãos? O Senhor está falando com Satanás, um anjo, ou está falando com Pedro? Ou o Senhor está dirigindo aquela palavra ali para Satanás? Se for para Satanás, um anjo mesmo de verdade, não faz sentido, porque o anjo veio de Deus, um anjo veio do céu. E como que ele não compreende as coisas que são de Deus, mas somente as coisas que são dos homens? Irmãos, um anjo não compreende as coisas que são dos homens, porque um anjo não é carne, um anjo é espírito. Tá conseguindo entender, irmãos? Um anjo é espírito. Um anjo não é carne. E para um anjo, supostamente, para um anjo pecar, o anjo deveria vir até o Éden, conhecer o bem e o mal e comer da fruta. Comer o fruto do entendimento. Quem que criou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Não foi Deus? Então só ele conhecia o bem e o mal. Então, irmãos, viu como é que sai da ordem? Sai da ordem, sabe? A gente colocar um anjo, um espírito que entrou em Satanás, e Jesus, conhecendo todas as coisas, falou para um anjo que supostamente virou Satanás, que ele não conhece as coisas de Deus, não conhece, nunca conheceu, jamais esteve com Deus, mas ele conhece somente as coisas dos homens, irmãos. Vê como é que não bate, não dá liga, irmãos. É uma arma para você. É uma arma. Entenda isso, irmãos. Olha aqui
Olha que interessante que fica bem mais claro essa questão. Vamos lá para Lucas, capítulo 22. Capítulo 22, Lucas 22, a partir do verso 1 ao 6. Vamos estar lendo aqui. Lucas 22, verso 1. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. Os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como mataria, porque temia o povo. Preste atenção, irmãos. Olha o que está falando aqui. Eles estavam o quê? Fazendo o quê? Tudo que o Senhor disse lá para os discípulos em Mateus, os escribas estavam já planejando a morte dele. Preste atenção, irmãos. Olha aqui. Uma hora Satanás falou que não era para matar, que ele não ia morrer. Vai entendendo? Aí como é que Satanás fica confuso? Como é que ele estava confuso, o diabo? Olha, uma hora o diabo disse para Jesus que ele não iria morrer. Senhor, de modo nenhum você irá morrer. Ele estava repreendendo Jesus. Satanás, hein, irmão? Satanás. Fica com a mente aberta aí, irmãos. Fica entendendo aí. Estamos falando de um suposto anjo que desceu do céu, que caiu do céu. Vamos lá. O anjo Satanás, primeiro ele repreendeu Jesus, dizendo a ele, você não vai morrer, Senhor. Você não vai para Jerusalém, correto? Agora aqui em Lucas 22, os escribas e os principais dos fariseus procuravam um jeito de matar. Quem? Matar Jesus. Mas eles temiam o povo, então eles estavam planejando algo às escuras. Vamos lá, continuar aqui, verso 3. Entrou Satanás em Judas. Bom, Satanás estava lá em Pedro, agora ele entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era dos 12. Verso 4. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Olha aqui Satanás, o diabo, o anjo que caiu do céu. Preste atenção, irmãos. E ele concordou. 5. Os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Quer dizer, então Satanás em Pedro repreendeu Jesus que ele não iria morrer. Não era para ele ir para Jerusalém. Agora Satanás entrou em Judas para que Judas planejasse a entrega de Jesus para ele ser morto. Irmãos, então Satanás está confuso, ele não sabe o que ele quer. Uma hora ele se opõe aos planos de Deus. Outra hora ele começa a planejar a morte de Jesus. Ele está confuso, irmãos. O diabo está confuso, não sabe o que ele quer, está igual lá no céu, né? Uma hora serve a Deus, outra hora não serve. Uma hora organiza o exército do Senhor para cantar lá no céu, outra hora ele faz a rebelião, então ele não sabe o que ele quer, ele está indeciso, ele está confuso. Irmãos, não faz sentido isso. A gente tem que parar para analisar, sinceramente. Veja muito bem uma reflexão aqui para você. Lá em Jó, lá quando o verso diz que os filhos de Deus se reuniram e Satanás no meio deles, se nós for colocar isso como algo espiritual, como se fossem os anjos, que tem traduções, irmãos, que diz que os anjos se reuniram diante de Deus e Satanás estava no meio deles. Tenta entender, compreender comigo aqui. Se Deus expulsou Satanás do céu, o anjo, supostamente o anjo, como que um anjo que foi expulso do céu, um lugar que não entra pecado, de jeito nenhum, conhecimento está lá, mas está com Deus. Os anjos só recebem ordens. E a ordem de Deus para os anjos é vai. Vai e vai, não tem outra escolha. Não tem sim ou não.
Não tem, vou pensar. Depois eu vou, Senhor. Senhor, o Senhor mandou eu ir, mas daqui 1000 anos eu vou. Senhor, hoje eu não vou receber as suas ordens. Não tem isso, irmãos. O Senhor é soberano. Jamais um anjo teria coragem de se rebelar contra Deus. Então, vamos continuar aqui com o raciocínio. Então o Senhor expulsa um anjo do céu antes de concluir a sua obra no princípio, mas só que lá em Jó, Satanás retorna novamente ao céu e está no meio dos anjos ali. Irmãos, quando você expulsa alguém da sua casa, seja por qualquer motivo que for, você vai permitir que ele entre na sua casa novamente, irmãos? Ainda mais se for algo que foi contra você, que se rebelou contra você, seja qual for o motivo. Irmãos, o Satanás se rebelou contra Deus. Não é assim que dizem? Que ele trouxe a terça parte dos anjos do céu para a terra? Como que ele tinha total acesso ao céu a hora que ele quisesse? E como que um Satanás se rebela contra um anjo, se rebela contra Deus, para ir contra Deus, para lutar contra ele e ainda recebe ordens de Deus, onde Deus fala para ele assim, você pode tocar em todas as coisas de Jó, mas menos na vida dele, tá bom? Aí Satanás coloca o seu rabinho entre as pernas, vamos dizer assim, e obedece o Senhor. Mas ele não fez uma rebelião contra Deus? Essa hora ele tem que ir contra Deus, não tem que obedecer a Deus. Irmãos, é só questão de pensar. Eu expliquei essa questão de Jó uns vídeos atrás. Se você quiser saber, você procura aí Jó e a ira de Deus, Satanás. Então não era anjos e nem era Satanás. Eram pessoas ali que estavam se reunindo em nome de Deus, e no meio dessas pessoas tinham 3 amigos de Jó que se diziam que eram amigos, mas eram puros Satanás, puros diabos, puros invejosos, que estavam com inveja das coisas de Jó, que Deus deu tudo para eles, e foi lá e desejou o mal de Jó. Aí foi onde que Deus tocou em tudo que tinha de Jó. Mas depois você conhece a história, né, irmãos? O Senhor retribuiu em dobro ali para Jó. Então, irmãos, presta atenção. Pedro se opôs. Ele se opôs aos desígnios do Senhor. Ele foi um opositor. Ele foi um Satanás. Ele foi um diabo. Ele se opôs ao que o Senhor falou. Eu devo ir para Jerusalém para ser morto, para cumprir a minha missão, o meu desígnio, a missão que o Pai designou para mim. Aí Pedro se levanta como Satanás ali, como um diabo. Ele se opôs ao propósito de Deus. Mesma coisa aqui em Judas. Judas, ele estava sendo um acusador. Ele estava se opondo mesmo, né? Olha que interessante você pensar. Uma hora Satanás não quer que Jesus morre, mas outra hora o diabo quer que ele morre, irmãos. Planeja a morte. O diabo está confuso. Por isso, irmãos, que essa palavra Satanás, diabo, não é um ser, irmãos. Não é um ser. Ninguém caiu do céu. Ninguém fez rebelião com o Senhor. O Senhor é soberano em todas as coisas. Em tudo. Ele faz o bem, ele cria o mal. Eu faço todas as coisas, está lá em Isaías. Então, o desígnio da carne de Satanás, o acusador, entrou em Judas e começou a planejar a morte de Jesus com os fariseus, com os sacerdotes, com os anciões. Você vê que o desígnio da carne é isso, irmãos. É opor, é acusar. Vou te dar um exemplo bem claro. Tem um amigo meu cristão, ele quer fazer a obra de Deus entregando cesta básica. Vamos deixar aqui um exemplo para você entender. Eu também sou cristão. Eu falo para ele assim: amigo, pega essas cestas básicas, vende todas elas,
Já que você ganhou aí de graça, vende e pega o dinheiro para você. Entendeu? Não dá para esses pobres, não. É um exemplo, irmão. Então eu tô o quê? Se opondo a um propósito que ele colocou no coração dele de fazer a obra de Deus e ajudar o próximo. Ele vai dar cestas básicas para o próximo dele, para as pessoas que estão precisando, necessitadas. É um exemplo. Aqui nesse exemplo bíblico aqui, é o propósito da morte de Jesus para perdoar os pecados do povo dele. E sendo assim, também os gentios seriam beneficiados. Era um propósito, irmãos. Era uma promessa, era uma profecia que deveria se cumprir. Só que o diabo, o Satanás da carne, se opôs contra isso. Por quê? Porque a mente estava fechada. No caso de Pedro, não entendeu o real propósito da morte do Senhor. Só que Judas estava profetizado já pela semente da serpente, pela descendência da serpente, que ele iria se opor ao plano de Deus. Ele se opôs ao plano de Deus e tudo deu certo. Então, irmãos, é isso. Entende? Vamos lá em João capítulo 13. João 13, 2. Diz assim, João 13, 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Olha isso. Então Pedro foi usado por Satanás para se opor à morte de Jesus. Satanás entrou em Judas para planejar a morte de Jesus. E o diabo aqui também entrou em Judas para que o traísse. Entrou o quê? Não foi um espírito que entrou em Judas, que entrou em Pedro, que entrou em Judas lá na festa. Não foi o desígnio da carne. A oposição da carne se opôs àquilo. Então o desejo da carne, que se tornou um diabo ali em Pedro, em Judas, Pedro se opôs e Judas foi lá trair Jesus. Estão conseguindo entender, irmãos? Olha que João 13, 27. Após o bocado, entrou nele Satanás e disse, pois Jesus, o que fazes? Faze-o depressa. Então uma hora era o diabo entrando em Judas para o acusar, para planejar a sua morte, e outra hora era Satanás se opondo ao desígnio de Deus. O que fazes? Faze depressa, Judas. Vai lá, Satanás. Vai lá, diabo, planeja a minha morte. Que é esse o desígnio do Senhor. Essa é a vontade de Deus. Entendeu, irmãos? O que é isso? O que é Satanás?